Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Você já ouviu falar nesta expressão lifelong learning? Lifelong learning é um termo em inglês que significa aprendizado ao longo da vida. Até que idade será que a gente aprende, hein? É um conceito, né, que preconiza a educação contínua e sustenta a ideia de que estudos devem ser permanentes e não apenas durante um curto período de vida. Sabia que se a gente adotar esse conceito nas organizações, o que será que acontece? Qual é o objetivo dessa educação continuada? Essas são algumas das perguntas, dos questionamentos que nós vamos fazer aí para o nosso entrevistado de hoje. E se você já sabe ou se você quer participar, manda aí a sua contribuição, manda a sua pergunta no 3028-9696 ou pela transmissão do Facebook. A entrevista vai ser no segundo bloco do programa, ok? Fica comigo. E como hoje é dia de carreira, nós vamos falar sobre foco na carreira. E eu vou te dar algumas dicas para você melhorar. Gente, como é importante a gente ter foco na carreira, certo? Não sair aí atirando para todos os lados. Eu costumo dizer que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, qualquer oportunidade que está à nossa frente, de repente pode parecer a nossa oportunidade. E, na verdade, pode ser um barquinho enfeitadinho, mas não é a nossa oportunidade. Ontem, né, até por sinal, eu recebi um WhatsApp de uma mentoranda minha que fez um processo no ano passado e ela disse assim: Rosane, agora chegou a vez do meu barquinho, o meu barquinho chegou, né? E ela contando tudo aquilo para qual a gente preparou ela no processo de mentoria, a oportunidade estava na frente dela, certo? A mudança que ela tanto queria estava ali. E é muito legal, né, gente, quando a gente tem clareza para onde a gente quer ir. Grande parte das pessoas sabem o que não querem, mas não tem certeza daquilo que querem. Então é importante, né, a gente trocar uma ideia com as pessoas. Eu vou te dar aqui algumas dicas importantes para você melhorar o teu foco, ok? Muitas delas você já me ouviu falar algumas vezes, mas nunca é demais a gente fixar isso aí. Então vai lá. A primeira delas, ter uma boa rede de relacionamentos. Gente, uma rede de relacionamento consistente. Já falei para você aqui diversas vezes que as maiores e as melhores oportunidades, elas acontecem por indicação, ok? Você vai lembrar de indicar aquelas pessoas que estão mais próximas a você, aquelas pessoas com quem você constrói um relacionamento. Não é a gente lembrar daquela pessoa só quando a gente precisa. Você manda trocentos e-mails durante o ano, mensagem, WhatsApp, e a pessoa nem visualiza. Aí, de repente, a pessoa precisa de você, rapidamente ela te manda. Fica chato, né? Então vai lá, então construa relacionamento, construa essa rede, faça network. Essa é a primeira dica. A segunda dica, investir no seu marketing pessoal. Saiba se vender, ok? Muita gente, quando está trabalhando na empresa, às vezes baixa a cabeça e trabalha. E esquece de cuidar da sua empregabilidade. E o que é esse marketing pessoal? É cuidar cada vez mais da sua marca pessoal, certo? É cuidar cada vez mais a maneira como as pessoas se enxergam. Até o uso das próprias redes sociais, a gente tem falado muito aqui no programa. Então invista, né? Saiba se vender. Querendo ou não, gente, querendo ou não, você é um produto, ok? A terceira dica aqui, ó, atuar no LinkedIn de forma estratégica. Já tivemos aqui excelentes entrevistas falando sobre o uso do LinkedIn, ok? A gente sabe que hoje ele é uma ferramenta bastante importante para os headhunters buscarem candidatos para as vagas e tal. Então, se você não usa de forma estratégica, comece a pensar nisso. Se você não visita o seu LinkedIn diariamente, ou dia sim, dia não, você de repente pode perder a oportunidade da sua vida. Quantas pessoas que às vezes eu ouço a pessoa dizer assim: poxa, tinha um convite para uma entrevista e eu acabei não vendo. Isso foi há 2, 3 meses atrás, né? Tinha lá um evento importante que me mandaram um convite e eu acabei não vendo. Isso foi há um tempo atrás. Então, assim, não adianta você ter o LinkedIn para dizer que você tem, se você não alimenta, se você não visita. E querendo ou não, hoje ele é a nossa rede
social profissional, ok? O quarto item, um item também já bem manjadinho por aqui, né? Mas extremamente importante. Trabalhe o seu autoconhecimento. Gente, essa palavrinha, ela tem sido mágica para as pessoas que conseguem trabalhar nisso, desenvolver isso, certo? Serve para o gestor da empresa, aquele gestor que se conhece, vai conhecer a sua equipe com mais propriedade, vai desenvolver pessoas com mais maestria, vai fazer com que as pessoas enxerguem o seu potencial, e isso é algo muito importante. Então tá lá, a quarta dica, trabalhe o autoconhecimento. A quinta dica, busque o seu propósito. Eu costumo falar aqui que as pessoas que acreditam em Deus, né? Propósito é aquilo que Deus soprou dentro de nós quando nós nascemos e disse assim, ó, vai lá fazer, certo? É aquilo que você faz com amor, é aquilo que você faz com carinho, é aquilo pelo qual você foi enviado para esse mundo para fazer, ok? Se você não acredita em Deus, eu deixo você buscar aí um outro conceito para propósito, mas pode ser a sua missão de vida, certo? E a sexta dica, que é até o nosso tema de hoje, é não pare de estudar. E mais, estude diversos temas, ok? Muitas pessoas me questionam, poxa, Rosane, mas você faz um monte de curso diferente, né? Para quem às vezes vê de longe e pensa assim, mas parece que essa pessoa não tem foco. Eu digo, nananina, não. Eu digo, eu estou enchendo a minha caixinha de ferramentas, né? Eu que trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, organizacional, eu nunca sei quem é que vai sentar na minha frente. Então, quanto mais ferramentas eu tiver, maiores serão as chances de eu conseguir ajudar a desenvolver essa pessoa. Então, se eu tiver apenas uma ferramenta, um conhecimento único, certo? Talvez essa pessoa não vai ter aderência naquilo que eu realmente quero e consigo proporcionar para ela. Então, não pare de estudar, ok? 6 dicas, facinho, e que você pode começar. Não esqueça, né, que o nosso programa ele fica gravado nas redes, nas melhores plataformas de streaming, e você pode depois buscar, acompanhar, ouvir no final de semana, tem feriado aí pela frente, resgata. Eu tenho certeza que ele pode fazer a diferença na tua vida, ok? E quem faz a diferença na nossa vida também é a Univille, certo? A Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciado para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além de laboratórios equipados, você terá aulas com professores altamente capacitados e com muita experiência de mercado. E mais, benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Isso mesmo, descontos de até 25% durante todo o curso, gente. Isso é realmente importante, ok? Confira todos os detalhes, inscreva-se agora mesmo, acesse aí especializações.univille.br. Um abraço especial aí para o pessoal da pós-graduação da Univille que está nos acompanhando. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa super, hiper, master entrevista de hoje. E hoje nós vamos falar aqui sobre Lifelong Learning. É um conceito relacionado à educação contínua. A expressão significa aprendizado ao longo da vida. Um conceito que sustenta a ideia de que os estudos devem ser permanentes e não apenas durante um curto período de vida. É aquela história, né? Até quando eu vou ter que estudar? Oh, meu Deus, certo? No Brasil, a prática ainda está caminhando a passos lentos por falta de conhecimento, né? As pessoas acham que o conhecimento é só uma graduação, só um curso técnico. Eu vou lá, fiz, pronto. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação, de pós-graduação, que conhecimento tem prazo de validade. Conforme a área que você está buscando, muitas vezes, quando você chega lá no último ano, talvez aquilo que você aprendeu lá no primeiro já não serve mais, não é mesmo? Então a importância de a gente estar renovando esse conhecimento faz muito sentido, ok? E a busca pela educação permanente deve acontecer de maneira voluntária e proativa. Basta observar o cenário corporativo para a gente perceber que este é o caminho, ok? E para falar sobre lifelong learning, né? A gente tem aqui um baita convidado. Então, envia a tua pergunta pela transmissão do Facebook ou pelo 3028 9696.
Está aqui conosco hoje no estúdio da Máxima FM, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, grande profissional, extremamente competente, e não poderia ser outra pessoa para falar desse tema tão bacana que eu gosto, né? Gosto e pratico bastante, né? O Maicon está aqui comigo hoje. Bom dia, Maicon. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E falar de um assunto que você também gosta, né, Maicon? Você gosta de estudar bastante, né? Muito, muito, Rosane. Eu acho que eu não tive nenhum momento na minha vida em que eu não praticasse o Lifelong Learning. Você é super jovem e tem aí um currículo. Conta aí para quem está nos ouvindo um pouquinho, só um pouquinho assim, ó, do seu currículo, até onde você está estudando, até onde você estudou, e se você tem planos aí para continuar nessa jornada. Bacana. Então, eu tenho graduação em Direito, especialização em Direito também, mestrado e doutorado em Ciência Jurídica e pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina em Direito também. Isso que eu estou falando de um conceito de formação formal, né? É aquela que a gente entende hoje assim, que são graduações, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas toda semana eu estou envolvido com Lifelong Learning, com aprendizagem ao longo da vida. Aliás, o que eu estou fazendo aqui agora é Lifelong Learning. É uma experiência de aprendizagem ao longo da vida. Conversar com a Rosane é sempre muito prazeroso. Olha. Eu sempre digo, né, que aqui a gente aprende muito, a gente traz muitos convidados, cada um com um tema diferente. Ontem mesmo, né, a gente trouxe aqui sobre a saúde do homem, certo? Todo dia a gente traz um tema bacana e a gente aprende muito. Assim como a gente aprende em sala de aula enquanto professor, né, Maicon? Exatamente, esse é o conceito, né? O Lifelong Learning é exatamente tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que de maneira formal ou menos informal, por meio de um curso, de uma palestra, de uma conversa, de um relacionamento. Quantas vezes você dentro do seu ambiente de casa, você começou a discutir ou conversar sobre determinados assuntos e você aprendeu muito com isso, né? Com aquele tema que você está trabalhando. Isso é aprendizagem ao longo da vida, né? Um conceito que você vai aplicando todos os dias. E seguramente muitas pessoas talvez não tenham ouvido falar do termo, mas aplicam diariamente. Eu ia dizer, é um termo que a gente roubou do inglês lá, exato, certo? Exato. Que na verdade é uma aprendizagem contínua. Traduzindo isso, né? É uma vida longa estudando. Exatamente, é bem esse conceito, né? E que a gente tenha uma vida longa, né? Tomara a Deus, né? Que ele diga amém agora. Amém. Amém. Estou dizendo amém junto. Certo. E qual é o espaço, Maicon, pra gente aprender? Não tem espaço para a gente aprender. A pandemia ela demonstrou para a gente, inclusive, que não tem espaço, local, tempo, né? Nem ferramenta. Você pode ser uma pessoa que tenha um momento de aprendizagem mais presencial, outro que vai aprender de maneira mais online. Quando você está lá nas suas férias, você está lendo um livro, você está aprendendo, né? Quando você está viajando e você vai visitar um museu, você vai visitar algum ponto turístico, ou mesmo lá naquele momento do ócio criativo, né? Você está lá pensando em algumas coisas e esse é o espaço do Lifelong Learning, da aprendizagem ao longo da vida. Não tem um momento, um local, uma fase. Existem momentos do Lifelong Learning que são aqueles mais formais, digamos assim, né? Que é aquele que a gente conhece um pouquinho mais, que é lá o seu ensino médio, o ensino básico, fundamental, médio, ensino superior, aqueles que buscam uma carreira no mundo acadêmico, vão lá para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, né? A gente está falando de carreira também hoje, então esses são os momentos mais formais de aprendizagem, mas você tem uma série de momentos na tua vida que você aprende e esses momentos não tem local, tempo e espaço. Todo momento é tempo e todo local é um bom espaço para você aprender. Ontem à noite eu estava dando uma palestra numa empresa e conversando com a equipe de trabalho e falando exatamente isso que você trouxe aqui, Maicon. E falando, né, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas é caro eu ter que pagar para ir fazer um curso, eu não tenho condições e tal e tal. E a gente viu aí nessa época de pandemia quanto conteúdo bacana e gratuito foi disponibilizado. Exatamente, né? O que estamos fazendo aqui, de certa maneira, também é Lifelong Learning. A gente vai disponibilizar esse conteúdo depois. Eu digo que a gente faz uma pós-graduação de manhã, todos os dias aqui. Exatamente, é quase uma aula, né? Então, é um espaço para que você produza conhecimento. E quando você está produzindo conhecimento, você também está estudando, você está internalizando aquele conhecimento que você está buscando e que está produzindo. E isso faz parte também do tripé do Lifelong Learning,
dessa aprendizagem ao longo da vida, que é o aprender, que é viver aprendendo, né? Quando você se conscientiza de que você pode viver aprendendo, as nomenclaturas ou os estudiosos dessa área dizem que você é um learning, né? Você é uma pessoa em aprendizado o tempo inteiro. Como você bem colocou, no Brasil a gente tem ouvido mais essa expressão nos últimos 3, 4 anos, porque algumas instituições de ensino, algumas escolas estão começando a tratar desse momento de aprendizagem não só naquele espaço formal da sala de aula, né? Sim. Então estamos adaptando as suas metodologias, os seus trabalhos para poder ter em sala de aula diversos momentos de produção de conhecimento, né? Esse é um conceito já lá de 1970 que surge na Europa, depois ele vai para os Estados Unidos e aí ele começa, né? Os nossos pesquisadores começam a observar, principalmente os pesquisadores da educação, né? E em especial os pesquisadores da educação corporativa, porque ele vem para o Brasil dentro desse conceito. As empresas sentindo necessidade de microformações, de nanoaulas, de nanoformações ou de formações mais especializadas em determinada área do conhecimento ou em determinado problema que ela pretende resolver dentro da empresa dela, ela começa a criar o que se chama as universidades corporativas, né? E essas empresas, quando elas começam a trazer isso, elas começam a trazer diversos profissionais que às vezes nem são titulados naquela formação mais acadêmica que eu acabei de falar um pouquinho, né? Mas que tem vivência prática, que tem experiência em resolver aquele problema. Então, isso faz com que essas empresas comecem a internalizar uma forma própria, né? O seu jeitão de fazer, né? Isso. E aí ela vai tentando resolver os seus problemas, capacitando os seus colaboradores de maneira continuada ao longo dessa jornada de trabalho ou ao longo dessa jornada de relacionamento, porque eu acho que hoje a gente não fala mais tanto assim numa questão de trabalho, a gente fala muito mais de relacionamento e o quanto você entrega para a tua empresa e quanto ela entrega para você. Enquanto faz sentido esse movimento, né, de relacionamento entre o colaborador e a empresa, enfim, aquele conjunto de pessoas que formam aquele espaço, ela vai possibilitando que você tenha novas aprendizagens, né? Isso é muito legal. E assim, né, Maicon, isso não tem data para acabar, né? Não tem data para acabar. A gente tem algumas experiências muito interessantes de profissionais com 80, com 90, né? Está se falando muito agora nesse momento. A expectativa de vida aumentou, né? Querendo ou não. Exatamente, falando muito do 50 mais, do 60 mais, do 70 mais, do 80 mais, né? E isso tem feito com que as pessoas percebam que elas podem continuar aprendendo o tempo inteiro. Eu costumo dizer que a gente precisa melhorar a nossa mentalidade. A gente vai falar de mindset daqui a pouquinho aqui. E a gente precisa se preparar para aprender. Porque o que acontece? A gente está sempre aprendendo, mas a gente tem que ser estratégico nisso. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer, arruma uma desculpa. A gente aprende com aquele que de repente estudou muito, mas talvez a gente aprende com aquele que nunca sentou no banco de escola, mas tem a experiência prática. Eu costumo dizer que a sabedoria. A gente aprende com aquele que faz certo e a gente aprende até com aquele que faz errado. Mas você precisa estar com aquela ânsia, com aquela vontade de querer aprender. E muitas vezes, quem está à frente de uma equipe precisa despertar isso na sua equipe, não é isso, Maicon? Exatamente, Rosane. O líder, ele tem esse papel, né, de ser aquele que, de alguma maneira, faz com que todo o seu grupo de liderados se envolva com aquela resolução, com aquele momento, com aquela produção que ele quer fazer. Então, ele precisa fazer com que a equipe dele se movimente. Essa equipe só vai se movimentar, se capacitar, se ela se sentir engajada com aquele projeto, se ela se sentir engajada com aquele movimento, né? E isso é uma coisa bem interessante, Rosane, porque o avanço, né, da inclusão social no campo da educação, encontrar respostas para problemas cada vez mais complexos, né? E a gente sabe que a gente não resolve mais um problema complexo, e às vezes o problema é muito pequeno, mas ele é complexo de ser resolvido. Sim, já né? não resolve mais sozinho, né? Não
resolve sozinho, você precisa ter ali um grupo multidisciplinar, né? Ou um grupo de múltiplas diversidades, né? Para conseguir resolver aquele tipo de problema, para conseguir fomentar aquele relacionamento, né? Então todos esses saberes, esses recursos, eles acabam virando também chave de competitividade, porque Sim. quando o líder percebe isso, que ele tem uma equipe, que ela é diversa na sua forma de pensar, que ela é diversa na sua forma de agir, mas que em conjunto ele consegue unir essas pessoas para que possam resolver ali aquele problema, ou então né, desenvolver determinado produto, isso é fantástico, né? E é muito legal, né, quando a gente consegue ter essa equipe dinâmica, e aí entra a própria questão da inclusão, a questão da diversidade, né? Tempos atrás a gente não pensava nisso, a gente não ouvia. Hoje, quando a gente consegue ouvir, realmente isso se torna uma vantagem competitiva. Porque você sabe realmente como as pessoas se sentem, se a tua empresa faz um produto ou presta um serviço, você vai ser muito mais focado e assertivo na sua entrega, certo? Exatamente. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, eu estou, há umas 2 semanas eu terminei um curso de PO, que é um curso de Product Owner, né? Que trabalha ali da metodologia do Scrum, que são essas metodologias muito ágeis, bacana, né? E veja, eu não me via há 2 anos atrás fazendo esse tipo de movimento, mas a posição que eu ocupo hoje dentro da empresa que eu estou, ela faz com que eu busque novas metodologias. E isso, né, vai refletir na minha equipe, porque uma parte da equipe já está fazendo também a aprendizagem de Scrum Master e assim por diante. Ou seja, a gente vai trabalhando novas metodologias, vai buscando novas ferramentas, e esses tipos de metodologias ou de ferramentas, elas precisam de diversas pessoas, né? É o fazer diferente, é o pensar diferente, e principalmente, eu acho que é o enxergar diferente, né, Maicon? Exatamente, um dos pilares do lifelong learning, ou da aprendizagem ao longo da vida, é você aprender a conhecer, né? Sim. E quando você consegue aprender, se conhecer, quando você combina aí a tua cultura, todo o teu arcabouço de conhecimento com a cultura geral que está instalada dentro daquela organização ou daquele grupo de pessoas, você consegue fazer com que você tenha mais profundidade no relacionamento e mais profundidade na resolução daquele problema ou daquela situação que você quer gestionar ali, que você quer líder, né? Que bacana, nós temos um ouvinte aqui especial nos acompanhando pela rede, professor Cleiton Vaz. Que né? bacana. Olha que bacana. E ele diz assim, é um tema de grande relevância e que deve estar na lista de prioridades na atual realidade. Parabéns. É isso mesmo, né? Não tem como a gente fugir. Aquela história, né? Às vezes em sala de aula, a gente que está bastante em sala de aula, ouve dos alunos, eu não vejo hora de terminar esse curso, pelo amor de Deus, eu estou cansado e tal. E aí a hora que termina, a gente acaba mantendo contato com alguns, né? Eu estou com saudade. Eu tô com saudade. A gente vai, eu acho que, criando o hábito, a gente vai aprendendo a gostar de estudar. E todo mundo pode aprender, né, Michael? Exatamente. Olha, esse é um grande líder, né? O professor Cleiton Vaz, que está nos acompanhando aqui, né? É um grande líder e tem feito um trabalho muito bacana aí na organização que estamos, né? Então, eu acho que esse é um conceito muito interessante, porque quando a gente começa a adquirir esse aprender a fazer, que é um outro pilar, né? Do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida, a gente começa a adquirir não só uma qualificação profissional, mas também uma forma mais abrangente de você entender as pessoas, entender o mundo, entender a comunidade onde você está inserido, né? E a partir do momento que... Eu gosto muito de falar desse contexto quando a gente olha assim de inserção regional, né? Você está se inserindo numa comunidade. A partir do momento que você tem essa inserção naquela comunidade, você tem... Eu vou colocar aqui uma obrigação, vou botar entre aspas para quem está nos vendo, estou fazendo 2 dedinhos aqui, né? Você tem uma obrigação de interagir com os problemas e com as situações que aquela comunidade te coloca, né? E isso às vezes você não precisa ter um contexto tão formal de formação para poder buscar esse conhecimento ou produzir esse conhecimento, né? Você vai buscar isso nesses pequenos momentos, nessas pílulas do conhecimento, do saber, né? E de alguma maneira fazer essa interação aí com a comunidade onde você está inserido, né? Além de você resolver problemas, você às vezes revela riquezas para essa comunidade, né? A gente teve uma entrevista muito bacana aqui com a Helga,
que é aí um expoente da economia criativa aqui na nossa cidade, né? E ela fala muito sobre isso. Poxa, lá na determinada comunidade, poxa, os caras têm lá uma estrutura, eles têm uma história, eles têm alguém ali que faz alguma coisa muito bem feita e tal e tal. Então, assim, ó, se você está antenado com tudo isso que está acontecendo, e isso é um aprendizado, né, Michael? Você consegue possibilitar o desenvolvimento, você possibilita até, muitas vezes, o resgate, eu acho, da autonomia das pessoas, elas se sentem importantes. Ontem a gente falava que muito mais do que a gente ser assistencialista é a gente desenvolver as pessoas e dar dignidade para que elas possam, né, fazer, entre aspas, a parte delas. Eu gosto muito daquele ditado popular, Rosane, que fala, né, que você tem que ensinar a pescar. Às vezes você tem que dar o peixe também, mas você tem que ensinar a pescar, né? Que é dentro desse conceito do que a gente estava falando, né? As pessoas, elas precisam aprender a fazer, né? E quando elas estão se relacionando junto com uma comunidade, e quando elas conseguem aprender a fazer, elas têm um outro nível de autoestima, de engajamento. Se sentem importante, né? Exatamente, porque elas não ficam naquela opção só do assistencialismo. Eu acho que ninguém quer, não vou generalizar, mas acho que ninguém quer ficar dentro desse conceito, né? As pessoas, elas querem aprender a fazer e ter a oportunidade de fazer, né? E hoje existem muitas formas de você aprender, né? É rádio, é televisão, é podcast, é canal de YouTube, é uma série de situações que permite com que você aprenda a fazer. Os jovens, os adolescentes hoje também estão começando a ter contato com projetos comunitários, né? Ter envolvimento. A gente tem uns projetos muito bacanas e um deles aqui em Joinville especial vai acontecer lá no bairro... me foge sempre o nome daquele bairro perto do aeroporto. Jardim Paraíso. Jardim Paraíso, exatamente. Os nossos alunos, eles estão trabalhando num projeto e ali a gente tem um conjunto de pessoas de diversas formações. É um programa de bolsas do governo do estado, né, que vem lá pelo artigo 170 e 171 da Constituição, né? E aí você tem uma série de grupos de pessoas ali envolvidos com um problema daquela comunidade, pessoas de outros bairros, né? Pessoas daquele bairro que são nossos alunos e que estão ali pensando soluções para um espaço público que hoje está abandonado e que vai passar a ser um espaço coletivo em que toda a comunidade vai usufruir disso. Então, quando a gente vai para essa linha que você estava colocando há pouco, né, do voluntariado, o voluntariado é um espaço fantástico de aprendizagem. Você aprende muito no processo de voluntariado. A gente tem falado aqui, né, a gente trouxe alguns profissionais aqui do voluntariado, do associativismo, certo? Tudo isso é importante para o seu network, para melhorar a sua rede, aumentar e consolidar a sua rede de relacionamentos, certo? Aprendizagem mesmo na prática de como é que as coisas funcionam e estar perto da realidade daquilo que pode ser feito. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu não vou ganhar nada para ir lá. Cara, você não tem ideia do que você está ganhando. Exato, Rosane, você estava falando ali nas tuas dicas no início, né, do programa, eu estava aqui atento, ouvindo, né, e você falou muito bem sobre a preocupação com o eu profissional, né, com o marketing pessoal, né, o que a gente fala do aprender a ser dentro do lifelong learning, né, você tem que aprender a ser, hoje a gente não consegue mais conceber um profissional que não seja ético, que não tenha valores firmes, posicionamentos firmes. Isso para mim é meio que inconcebível. A gente sabe que ainda tem, mas sim. Não é esse o conceito. Mas quando a gente olha para isso, e eu sou do mundo, minha carreira inicial é do mundo jurídico, né? Eu sempre digo para os meus alunos, no direito especialmente, você só existe se você é visto. Você precisa ser visto na sua comunidade, você precisa ser visto dentro da associação comercial, se você quiser ser um advogado na área empresarial, tributária, você precisa ser visto junto às associações de bairro, se você quer trabalhar, por exemplo, em algum com a advocacia do terceiro, né, setor, em algum projeto, ou seja, você precisa aprender a ser, né, a ser
visto como alguém que tem algo a entregar de diferente para sua comunidade, alguém que é ético, que é verdadeiro, que se relaciona de maneira simples, que às vezes tem um conhecimento assim extremamente rebuscado, mas que no relacionamento com as pessoas consegue transformar toda aquela aprendizagem que ele teve ao longo da vida numa conversa gostosa, né? Num momento em que as pessoas tenham realmente possibilidade de trocar, né, conhecimento, e eu diria assim, nós estamos entrando numa nova fase, trocar experiências humanas. A gente está na era da cocriação, da cooperação, do fazer juntos, né? Eu sempre digo que eu e você não somos dois. A minha ideia com a tua ideia é uma terceira ideia, que é melhor que a minha e melhor que a tua. É uma terceira ideia, né? Eu não preciso mais ter razão em tudo. Eu vou trazer o meu ponto de vista, você traz o teu e a gente constrói. Então, ter essa humildade para aprender, dividir com o outro, na verdade, quando a gente divide, a gente multiplica, né? Eu vou ensinar para o outro aquilo que eu sei. Eu costumo dizer em sala de aula que lá ninguém sabe mais do que ninguém, que nós temos saberes diferentes. Eu acho isso fantástico, Rosane, porque nós estamos conversando aqui, aos poucos a gente está falando dos pilares do lifelong learning, né? Sim. Um deles é aprender a conviver. É né? isso. Quando a gente aprende a conviver, a gente tem a capacidade de co-criar, de estar num espaço de colaboração, né? E os espaços corporativos hoje são assim, muito, né? Você até nem vê mais divisórias, né? Você fala muito de coworking, de espaços de colaboração. Ou seja, quando você consegue juntar diversas pessoas em prol de um projeto comum, né? Sim. De um projeto que vai preparar essas pessoas para resolver conflitos, respeitando aí os diversos valores, né? A compreensão do que realmente se quer resolver dentro daquele contexto. Então isso é muito interessante, porque é uma nova forma de pensar, né? É uma nova forma de olhar para o trabalho, ou para o relacionamento, ou para a carreira, né? É uma nova forma de olhar para a carreira. As pessoas às vezes me perguntam, Rosane, dizem assim, quantos anos você já está aí na instituição? Eu costumo dizer para eles, eu estou desde a graduação, né? Eu entrei na Católica lá no ano 2000 e estou agora em 2021, né, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e as pessoas, mas nossa, tanto tempo na mesma casa, assim, bastante tempo na mesma casa. Mas em cadeiras diferentes. Em cadeiras diferentes, em trabalhos diferentes, em equipes diferentes. O que eu faço hoje é muito diferente do que eu fazia 2 anos atrás. Eu fui gestor da Escola de Direito por muito tempo e era um modo de trabalhar, era um jeito. Era outro mundo, né? Era outro mundo. E hoje a gente está num outro momento. Como é que eu faço essa adaptação? Lifelong learning, buscando mais capacitação, buscando aprender a conviver, buscando aprender a ser, né? Buscando aprender a fazer com esse novo grupo. Aprender com quem sabe, aprender com quem não sabe. Com quem não sabe. E eu acho que tem uma coisa muito interessante dentro do Lifelong Learning, que ele vem naquela mesma linha das startups, né? Sim. Startup hoje a gente sabe que é um conceito de que você pode errar e que você aprende com erro. A minha geração, talvez não tanto, mas a geração anterior, a nossa, é uma geração que não se permitia errar. Sim. Né? As nossas gerações e as próximas, elas já começam a entender que o erro é um espaço de aprendizagem, é um momento de aprendizagem. Né? Conforme você olha para ele. Exatamente. E aí você vai para aquele conceito da validação. Né? Sim. Algo que você fez hoje vai ser validado amanhã. Essa validação pode ser positiva, né? Ou ela pode ser negativa. O positivo vai dar um caminho, vai dar um direcionamento para aquela validação. O negativo te faz voltar, te faz estudar, te movimenta, te tira da zona de conforto. Da zona de conforto, exatamente. E faz com que você vá buscar mais oportunidades. E cabe lembrar aqui, né, Maicon, que a gente não tem que esperar pelo dono da empresa, a gente não tem que esperar pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. É que nem dos outros. Não espere água bater na bunda, como diria minha mãe. Faça. Eu concordo contigo. A gente está sempre muito acostumado a pensar num grande salvador. Eu tenho meu grande salvador, aquele da fé, né? Isso. Eu tenho ele, mas
a gente está muito acostumado na carreira a pensar assim, aquela pessoa vai me salvar, aquele vai fazer isso, o Estado vai fazer tudo, o município vai fazer tudo, o professor vai fazer tudo em sala de aula. Não vai, meu amigo, não vai. Não faz. Um aluno que pense que o professor vai fazer tudo em sala de aula, ele já está errado, né? Sim. Porque o professor, ele é um mediador, é aquele que vai fazer com que o aluno consiga entender qual é o caminho que ele vai ter dentro daquela jornada, né? Até porque não é interessante que eu e você tenhamos a mesma solução. Sim. É interessante que nós tenhamos duas soluções, Sim. ou como você falou, nós dois juntos vamos gerar uma terceira solução, né? E isso vai ser validado pela empresa, vai ser validado pela comunidade, né? De alguma maneira você vai ter esse feedback, vai ter esse retorno. Assuma o protagonismo da sua carreira. Exatamente. Você precisa fazer esse movimento, senão você vai ser um profissional frustrado, né? Eu digo que vai ser o profissional mediano. E quem é que lembra do mediano? Não. O mediano é cinza. Certo? O mediano é cinza. E o mediano, ele é medíocre, né? Medíocre é uma palavra que dói. Mas é a média, certo? Uhum. E aí, assim, ó, a gente não lembra. Eu costumo dizer para os alunos assim, a gente vai lembrar de quem é muito bom ou a gente vai lembrar de quem é muito ruim. Do médio, tanto faz como tanto fez. Se a gente olhar até as nossas experiências de consumo na vida, a gente lembra de grandes experiências, boas experiências e de experiências ruins. E aí cabe a gente saber aqui como a gente quer ser lembrado. Eu quero ser lembrado por ser bom nisso. Então, toda essa nossa conversa, né, ela se faz necessária no sentido de, cara, estude mais, estude áreas diversas, conheça de tudo um pouco. A gente falava lá atrás, né, Maicon? Não vamos falar que a gente é velho, né? Talvez ali a galera que chegou antes um pouco que a pessoa tinha que ser especialista em alguma coisa. A gente saiu do especialista, a gente foi para a ideia do generalista. E hoje em dia eu digo que a gente tem que fazer um juntadão disso. Eu tenho que ser especialista em várias coisas. Eu tenho que entender muito bem alguma coisa para ser referência naquilo que eu faço. Mas eu tenho que ter o olho comprido em cima daquilo que você está fazendo, em cima do que o outro está fazendo, daquilo que aquele outro... Por quê? Porque as empresas mudam, as empresas crescem, o negócio é muito rápido. Daqui a pouco a área daqui foi mudada para São Paulo. Então, se eu só sei fazer isso, meu amigo, eu vou ser dispensada. Eu concordo contigo. A gente teve esse momento da hiperespecialização, né? Eu sou um pouco fruto disso ainda, assim. Tenho uma formação plena no direito, mas a minha atuação profissional hoje tem pouco a ver com direito. Ela dá muita base para aquilo que eu faço hoje, né? Como gestor institucional. Mas eu fui buscando outros caminhos, outras possibilidades de formação, de análise, as últimas questões que eu vinha fazendo agora dentro desse conceito do lifelong learning, por exemplo, buscando educação financeira, né? De resultado financeiro, para poder entender o negócio que eu trabalho. Sim. No mundo do direito, a gente não é assim tão, né, adepto a números. Só sabe fazer a conta de 20%. Então, né? Pois assim é que dizem, né? Mas realmente assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre aquele momento da hiperespecialização e sempre ter ali o olhar para o próximo, quer dizer, para o próximo passo que eu vou dar, isso, né? Então, se eu hoje tenho uma posição dentro da instituição, amanhã, de repente, eu posso ter outra, e que competências eu preciso ter para estar naquela, né? Ou, como você bem colocou, se não tiver mais nesse espaço, aonde é que eu estarei, né? Sim. O tempo todo eu estou estudando muito sobre redes sociais. A gente falava um pouquinho agora que estou brincando de ser blogueiro também na área de educação, né? Ou seja, é uma aprendizagem totalmente diferente daquilo que eu fiz ao longo da minha jornada. E assim, e dá frio na barriga, e tá tudo certo, né? Exatamente. E assim, não é porque a gente é macaco velho que às vezes a gente adentra alguma coisa nesse sentido. Mas para vocês é fácil. Não! O desconhecido às vezes causa desconforto, mas a gente vai. Exato. E tem desafios aí dentro desse desconforto e tudo mais, é que a gente não sabe. Até um tempo atrás era meio previsível, assim, eu lá com 18, 19 anos, eu sabia qual era a profissão que eu ia ter, né? Eu queria ser advogado. E eu segui uma carreira até ali. Agora, eu não sei se daqui 2 anos eu continuo nessa mesma posição, por diversos fatores, né? Fatores institucionais, fatores pessoais. Sim. E aí, o que eu vou fazer daqui 2 anos? Eu tenho que estar preparado, né? Sim. Eu tenho que ter norte aí para... Eu vou enchendo a minha caixinha de ferramentas. Exatamente, vou enchendo a caixinha de ferramentas. Eu vou buscando novas oportunidades, ou produzindo novos conhecimentos, ou internalizando novos conhecimentos que me em algum momento, né, vão possibilitar que eu tenha novas competências
competências e desenvolva essas novas, aplique essas novas competências, para ser mais concreto, né? Então esse é um movimento muito, muito interessante. A gente não sabe qual é a nossa profissão do amanhã, né? Se para nós que, né, estamos aqui num momento profissional muito bacana, né, e a gente não tem absoluta certeza do que vai ser daqui 2 anos, eu fico pensando para os meus filhos que têm, né, 5, 6, 7, a profissão deles possivelmente não exista. Não existe ainda. Exatamente, ela vai em algum momento, né, existir. Eu lembro do meu filho mais velho, quando ele chegou, ele falava assim, eu quero ser youtuber, tava na moda, todo mundo na escola queria ser youtuber, né, e hoje ele já fala totalmente diferente, ele já tá assim, olhando para, claro que ele é muito pequenininho, mas só para ver como as coisas mudam, né, como a mentalidade das pessoas mudam. Ele está dizendo, legal, eu quero ser engenheiro agrônomo, né, engenheiro agrônomo que trabalha com vinho, eu quero trabalhar com vinicultura e tal. Legal, possivelmente... Opa, gostei desse menino. Gostei, né? A gente vai incentivando algumas coisinhas, mas daqui a pouquinho ele vai ter outra possibilidade. Ou seja, esse desejo que a gente tem quando é criança de ser muita coisa, ele precisa permanecer. Mas para ele permanecer ao longo da nossa vida, né, profissional... A gente precisa conhecer. Precisa conhecer. E não tem outro jeito... Para mim, não tem outro jeito de conhecer a não ser buscar conhecimento formal, informal, em rádio, em podcast, em livros, em textos, em blogs, em universidades, em cursos, ou seja, aprendendo ao longo de toda a vida. Olha que bacana. Gente, eu queria ficar com o Maicon a manhã inteira aqui, mas o nosso tempo urge. Maicon, deixa teu contato aí, tua rede social, pro pessoal que de repente tem alguma dúvida e gostaria de falar com você. Sim, pode fazer contato pelo Instagram, é o Maicon C. Glazenap, ou por e-mail também. LinkedIn também, tem um LinkedIn lá bastante atuante, tem um bom grupo de pessoas que me acompanha lá no LinkedIn. Conteúdo bacana, então, acompanha por lá. Pode acompanhar por lá, especialmente pelo LinkedIn aí, quando a gente está falando dos conceitos de formação, tá? Estou à disposição de todo mundo aí que precisar, vamos conversar, né? Eu quero aprender muito com vocês também. Olha que bacana. Maicon, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente vai te trazer de novo aqui inúmeras vezes, porque a gente tem mais coisas para conversar. Mais um dia de papo bom por aqui, né, gente? Olha só, eu aprendo todo dia aqui. A minha vida é um eterno lifelong learning, certo? Abraço especial para a galera que está nos acompanhando. Lu Carolina Gross, lá do Hospital São José. Juari Juliano, nosso parceiro de rádio. Linda Cir, de Fátima Aquino, lá de São Francisco. Um abraço para Vivi, de São Francisco, que também nos acompanha. Professora Ioná Pereira. A Fábio, nossa parceira de programa, tá lá no Nordeste e tá nos acompanhando. Um abraço especial para o Cleiton Vaz, outro baita profissional, que eu tenho um carinho muito grande. A dona Inês Maria Corbi, a Carolina Gerex, colocando aqui parabéns, Maicon e Rosane, pela excelente entrevista, né? A Inês colocando aqui realmente cada dia um conhecimento novo. Parabéns por nos proporcionar diariamente essa oportunidade. Olha que bacana, que bacana. E também, gente, deixa eu aproveitar aqui agora na hora de abraços e beijos. A Renata, do RH Call Center, me passou que eles têm vagas. Hoje não é dia de falar de emprego aqui, mas a gente sabe que tem uma galera procurando emprego, né? Para jovens aí, para trabalhar no televendas. Então, acima de 18 anos, jovens talentos, eu vou passar o número aqui, é o 99912 2309. 99912 2309, certo? Se você quer trabalhar no call center e tem mais de 18 anos, liga lá, fala com a Renata, porque eles estão precisando urgentemente de profissionais. Vou repetir, 99912 2309. Ok, meu povo? E agora é hora da dica. Fica a dica? Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. A dica de hoje tem tudo a ver com isso que a gente conversou, né? Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido. É isso aí, gente, né? Entre o plantio e a colheita tem um tempinho aí, mas a colheita vem, certo? Se você plantou, o negócio vem, ok?
Gente, você já conhece aí o programa de check-up do Hospital Dona Helena? Nele você tem acesso a exames e consultas de forma ágil e efetiva. Realiza rotinas de exames anuais em poucas horas. Consulta com diversos especialistas, todos no mesmo local. Gente, olha que isso ajuda muito, né? Agende a sua participação e deixe as equipes do Dona Helena cuidar de você. Ok? Hospital Dona Helena, a sua vida em boas mãos. Um abraço especial aí a todos os profissionais do Hospital Dona Helena. Minha gente, nessa quinta-feira é dia de formação e qualificação profissional e a gente vai ter a Cris Drosdek, que já esteve aqui conosco, uma queridíssima, competentíssima, certo? E vem falar aqui sobre crenças. E aí a pergunta que eu já largo para você aqui hoje. Você acredita que você é um bom profissional? Ah, boa resposta. Boa resposta a gente vai ter que achar amanhã, ok? Você acredita que você é um bom profissional? Então vai lá, certo? Esteja aqui comigo amanhã às 8, que a gente vai conversar sobre isso. E hoje é quarta-feira, é dia de podcast novo, lá no Spotify, certo? E é dia também de vídeo novo no YouTube. Para conversar conosco, certo? Fazer uma sugestão, sugerir alguém, reclamar, criticar, elogiar, tá valendo tudo, certo? Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @RosaneBonesse e @Fabiana.azevedojor, ok? A gente volta amanhã, eu te desejo uma quarta-feira abençoada. Hoje o dia tá cheio, a agenda cheia, vamos trabalhar, movimentar a economia, meu povo. Simbora? Beijo no coração. Tchau, tchau.